Mas lá no capítulo de Lucas 2, versículo 10, diz assim: mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo nasceu na cidade de Davi o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Amém? Glória a Deus. E o que essa palavra vem nos lembrar aqui, né? Todos os dias nós temos notícias, boas novas ou maus novas, né? Notícias. Um pouquinho de debate sobre isso tudo na nossa lição foi hoje, né? Já está para todos E agora sim, agora foi, ligou. Amém, meu Deus. Agora ligou a câmera sim. Glória a Deus. Bem, então vamos lá, né? Vamos voltar aqui onde nós estávamos. Quem, né? Eu estava falando que o World Trade Center foi a notícia que abalou todo o mundo, porque era um centro financeiro da América, do maior país financeiramente, né? Da maior economia mundial, né? E foi destruído aquele centro financeiro. A morte do jogador Chapecoense foi algo também para o mundo todo, né? Todo o mundo assistiu à tristeza que foi pela irresponsabilidade do piloto, por uma morte ali quase que programada, né? Por um cara que assumiu uma irresponsabilidade. Mas tudo foram notícias que passaram. O tempo passa, a gente vai indo, aí você vê comentar, novidade disso, novidade daquilo, o jogador que escapou de outro acidente de novo, né? Mas você vê que já não gerou muita notícia, né? Então, assim, mas há uma notícia que não passou, que foi dado e não passou até hoje, o nascimento de Jesus. Essa notícia, ela continua até os dias de hoje. Glória a Deus. Cadê que eu estava aqui? Peraí, né? Essa ela está até o dia de hoje, né? Continua sendo notícia para todos, porque muitas pessoas ainda precisam saber verdadeiramente, crer nessa notícia que Jesus ressuscitou, porque muitos ainda não creem. E as boas novas de Jesus Cristo querem dizer que Deus está no meio de nós, decidiu habitar em um corpo humano, decidiu caminhar na terra como um homem comum para cumprir um propósito perfeito. Amém? Esta é uma notícia que não passa, que não fica velha, que aconteceu 2022, 2033 anos, há 2055 anos atrás. Né? Porque foi quando Jesus nasceu. A contagem começou quando ele morreu. Então, há 2055 anos atrás. E é notícia que não fica velha. Né? Então, para nós vermos aí o poder de Deus e a veracidade dessa notícia. Né? Acho que foi o imperador Constantino, acho que foi ele que falou que o Hitler
ele, não sei se é Constantino, ele e Jesus conquistaram milhões de seguidores. Só que os seguidores do Hitler iam acabar, iam passar. Os seguidores dele iam acabar, iam passar. Mas os de Jesus continuariam a crescer, não passariam. Porque entre eles três, Jesus conquistou em amor. Eles conquistaram na força. Conquistaram a força e no dinheiro. E Jesus conquistou em amor. Então esses seguidores nunca passariam, né? E estamos aqui até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse propósito perfeito que Deus veio para cumprir, né, esse propósito da vida de Jesus à terra, era que ele viesse, caminhasse de forma santa, sem pecado, e fosse condenado à cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Por quê? No livro de Apocalipse, nós vamos lendo lá, João, ele diz que viu um livro que estava fechado e amarrado com um laço, se eu não me engano. Acho que era um laço que estava amarrado, isso é coisa assim. E não havia um homem sobre a terra, uma pessoa sobre a terra que tivesse a capacidade de abrir aquele livro. E ele começou a chorar por isso. E o anjo falou, não chora, porque o Cordeiro, ele abre o livro. Ou seja, não havia um homem na terra capaz de fazer o sacrifício, não havia um homem na terra que não tivesse em pecado, não havia um santo sobre a terra, senão Jesus Cristo. Porque ele veio para cumprir esse propósito, né? E por quê? Como que eu ia pagar uma dívida? Eu tenho 100 reais para pagar uma dívida do Márcio. Só que eu também devo 100 reais, então eu não posso pagar a dívida do Márcio. Eu tenho que pagar a minha. Então todos nós, com o pecado que nós temos, não poderíamos pagar a dívida do outro. Era preciso alguém sem pecado. E na época era a lei. Só que o homem não conseguia cumprir a lei. Homem nenhum conseguia cumprir a lei. Então veio Jesus, cumpriu toda a lei e incluiu a graça para que nós possamos ser salvos pela graça. Você consegue compreender isso? Mas essa salvação, ela tem um preço que nós temos que pagar. Esse Jesus que veio, viveu, morreu na cruz para a remissão do nosso pecado, e a revelação contida na mensagem da cruz é maravilhosa para nós, nos traz salvação, nos traz libertação, nos traz cura. Pelo amor imensurável, Deus fez isso por nós. Jesus, ele habitou em meio de nós, se entregou a si mesmo, ele mesmo se entregou para morrer na cruz. Eu estava vendo a ministração do apóstolo, e ele falando, imagina quando aqueles caras, que não foi só Jesus crucificado, castigo, para muita gente pegou castigo de cruz. Então aqueles caras, quando iam crucificar alguém, ele pegando os pés, o cara lutando, pelejando para se soltar, para não ser crucificado, os caras ali, bom, naquela luta. Imagina Jesus, os caras chegaram, colocaram ele na cruz, colocaram os pés, e ele nem se mexeu. Não fez força alguma para tentar, para não ser crucificado, porque ele a si mesmo se entregou. Deve ter sido muito diferente para os carrascos crucificar Jesus. Deve ter sido algo muito diferente, né? Porque todo esse amor, toda essa graça, todo esse sofrimento, né? Um amor imensurável, Deus se fez homem. Jesus, ele habitou em nosso meio, assim, né? Entregou a si mesmo, carregou nossos pecados, morreu no madeiro, nos reconciliando com o Pai. Por meio desse sacrifício somos feitos nova criatura. Temos novo acesso à vida eterna. Olha só, fomos feitos nova criatura por meio de todo esse sacrifício de Jesus e temos novo acesso à vida eterna. Quem quer? Amém. Então, cara, glória a Deus. Nós temos direito a esse novo acesso à vida eterna, mas nós temos que pagar um preço. Jesus em Mateus, pega aí Mateus 16, 24, na minha Bíblia rapidinho, nega. Mateus 16, no versículo 24, eu vou fazer a ministração bem rapidinho aqui, né? Esse capítulo de Mateus, ele é muito bonito, muito tremendo mesmo, essa passagem de Mateus 24, de Mateus, todo o livro 16, e Mateus 24, se eu conseguir, eu tenho Marcos, não é Mateus, peraí. Aqui Mateus 16.
24. Se eu conseguir ler aqui na Bíblia, que a minha vista já não é mais tão bonita, mas diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Amém? Você consegue compreender qual que é esse preço que nós temos que pagar? É perder a nossa vida, a nossa liberdade, é nos esvaziar de nós mesmos, é deixar o nosso eu para viver em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vontade que eu tenho hoje não faço. Quando o apóstolo Paulo fala isso, não conseguir compreender isso. É você ter um projeto para fazer e Jesus falar não vai e você não ir. Imagina você na viagem de férias, como a gente estava comentando aqui, uma viagem de férias, você se prepara, vou viajar, vou para o Nordeste, vai ser uma viagem maravilhosa, pá, não sei o que, coisa e tal, e Jesus diz, através de alguém: olha, você não pode ir, você precisa estar em tal lugar, você tem que cancelar a sua viagem. E aí, você cancela? Um de nós cancelaríamos essa viagem, ou nós abandonaria tudo e iríamos essa viagem? Então, estamos vivendo a nossa vida, não abandonamos a nossa vida por Jesus, né? Eu estava justamente fazendo uma meditação hoje sobre isso daí, e pensando assim, justamente sobre esse capítulo mesmo, de perder a minha vida. Eu estava nem pensando em trazer esse capítulo da palavra, trazer ele, veio agora, né? Eu estava meditando nele hoje, né? E perder a nossa vida por amor a Cristo, né? Em se entregarmos, em deixarmos de vivermos muita coisa por amor a Cristo. Não é deixar de beber, não é deixar de fumar, quem fuma, não é deixar de adulterar. Isso aí, cara, não está fazendo nada, você só está se libertando. Você não está fazendo nada por Cristo. Você está fazendo uma libertação para você mesmo. Você deixar as coisas do mundo, é você se entregar e falar: eu vou para Cristo. É você pegar a sua folga, se renunciar, trabalhando para Cristo no dia da sua folga. Perder, né? Então, cara, viveremos isso a vida toda. Poxa, mas vivi uma vida sem graça. Vivi aí 50 anos na terra, 70, 80 anos sem graça. Mas se você chegar, quando nós chegarmos no céu, que Jesus abrir a porta e falar: pode entrar, cara, eu acho que não vai ter algo melhor. Não há dinheiro no mundo, não há vida aqui nessa terra que pague. Porque ainda que a nossa vida seja 80, 90 anos aqui na terra, lá vai ser uma eternidade. Amém. Não tem fim. E da mesma forma, para quem cair nas trevas, para quem ganhar a sua vida aqui na terra, como ele diz aqui, quem quiser perder a sua vida, quem quiser achar a sua vida, perder lá, né? Não quero perder a minha vida, vou viver a minha vida. Então o cara vive a vida que bem quer, da forma que bem quer, e cai nas trevas. Escuridão, pranto, a Bíblia diz que é lugar de densas trevas, densas trevas e ranger de dente, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. E Deus nos livre. Uma pessoa acordar num lugar desse e saber que vai viver ali eternidade, que nunca mais aquela situação vai acabar. Então, meus queridos, é nós renunciarmos a nossa vida por Jesus. Jesus não vai te impedir de ir a tua viagem. Jesus não vai te pedir de impedir de viver a tua vida, mas que se preciso for, nós deixamos para buscarmos a Jesus. Amém? Ele habitou no nosso meio. Que Jesus, ele é a salvação, pois possibilita viver uma vida livre do pecado e suas consequências. Amém? Jesus, ele é esperança, pois venceu a morte e pode vencer no desafio mais intransponível. Jesus é comunhão, pois por meio de seu sacrifício nos abriu o caminho de volta para Deus. Jesus é paz e alegria, além das circunstâncias dessas, da paz e da alegria. É cura para nossas emoções e é cura para nossas emoções. É o vencedor invicto de todas as batalhas. Jesus nunca perdeu uma batalha. Né? Os publicanos, que a Bíblia relata, eram homens públicos. Principal cargo deles, cobrar imposto. Principal mania, eram corruptos. Todos eles. A Bíblia fala que eles eram corruptos. Né? Zaqueu
um dia se impressionou, queria ver Jesus, aquela história, subiu na árvore e tudo, e Jesus disse, se escondeu numa árvore para ver Jesus. Aí Jesus fala, desce daí que eu vou entrar na tua casa. E chegando lá, ele conversou aquela história que a gente sabe, e Zaqueu falou, Senhor, Zaqueu se libertou daquela vida, se libertou da vida dele, que era corrupção e guardar dinheiro. Senhor, tudo que eu tenho eu dou aos pobres, para generalizar. E Jesus falou, hoje veio salvação nessa casa. Não é porque ele ficou pobre, resolveu ficar pobre, resolveu dar tudo que ele tinha, mas é porque Jesus viu que ele se libertou daquele apego ao dinheiro. Então assim, Jesus ele não perdeu a batalha, ele foi lá e só falou alguma coisa, não brigou, não falou nada, ganhou uma vida, resgatou uma vida. Então Jesus, ele era como eu falei aqui, invicto, o vencedor invicto, não perdeu a batalha. E talvez nessa noite de hoje estejamos aqui ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, e aqui meditando em nossos corações, se Jesus é tudo isso, por que nós passamos por tristeza? Por que estamos muitas vezes atolados em problemas? Por que ainda não sentimos uma paz completa? Por que muitas vezes vivo cheio de desafio e não sei administrar consequências? Vivo cheio de desafio. Será que eu não sei administrar as consequências dos pecados que eu cometi no passado? Será que é isso? Será que Jesus não me perdoou? Será que eu não soube pedir esse perdão por esse pecado? A verdade é que a nossa caminhada com Jesus é uma trajetória de confiança. Temos que ter confiança para andarmos com Jesus. É confiarmos e irmos. Eu falava disso com o rapaz que é encarregado no trabalho lá, ele também é evangélico, que a gente conversamos muito nessa tecla de confiança hoje. É de confiarmos. E quando Jesus fala, se nós tivermos fé o tamanho do grão de mostarda, isso quer dizer que não precisa termos muita fé. Porque ele diz que tudo que pedires em teu coração e não duvidares. Então o segredo não é ter muita fé. O tamanho do grão de mostarda já resolve. Quanto mais fé, melhor, claro. Mas o segredo é não duvidar. Só que se nós começamos a orar, confiante que estamos aqui, estamos orando, daqui a pouco, será que vai dar certo? E se não acontecer? Então faltou fé. Duvidamos de Jesus, né? Mas Jesus, ele é confiança. Andar com Jesus é uma trajetória de confiança. Amém. De entrega, de realmente nos entregarmos, como já ministrei aqui, e de perseverarmos. Não está nada dando certo? Não, mas vai dar tudo certo. Né? Quando Eliseu passou pela viúva, Eliseu capítulo 4, quando ele passou na casa da viúva, que hospedava ele, que fazia tudo por ele, era um casal já velho, e ele falou, vocês vão ter um filho. A mulher não acreditou, falou, não, ano que vem, por exemplo, eles têm um filho. Tiveram um filho. O filho da mulher morreu. Ela pegou um servo e falou, vai lá no homem de Deus. O servo foi, ela pegou o jumento, depois ela foi, um negócio assim. Eu sei que ela encontrou com o homem de Deus, e eles, para o homem vir ressuscitar o filho dela, e perguntou, como que tá? Falou, tá tudo bem. Ela respondeu para ele, tá tudo bem. Tá tudo bem, o filho dela estava morto em casa. E ela para ele fala, tá tudo bem, mas era o quê? Era confiança, perseverança. Amém? E da parte de Eliseu entrega. Deus poderia operar nas nossas vidas de forma instantânea, mas muitas vezes não é assim que Ele faz. Podemos chorar diante de tempos difíceis, mas isso não altera o que somos, principalmente não muda quem Deus é. Não é chorarmos, né? Eu achei uma vez uma palavra muito bonita assim, de um rapazinho que ele dá palestra, ele é estrangeiro, ele não tem braço, não tem perna, que ele tem aquele problema de deficiência lá, e ele fala, mudança não é quando você muda, quando você pratica algo diferente. A mudança é quando o seu coração muda. Aí vem verdadeiramente uma mudança. Nós temos que trabalhar o nosso coração. O que o louvor falou? Dai-me um coração igual ao teu. Então, quando mudarmos o nosso coração, nos entregarmos, nos prostrarmos e queremos aquilo todos os dias, é porque realmente houve mudança, né? Jesus nos dá um exemplo muito fácil, muito conhecido. A boca fala do que o coração está cheio. Na tua roda de amigo, o que você fala? Você ainda entra na roda de amigo de futebol? Você ainda entra na roda de amigo de cerveja? Você ainda entra na roda de amigo para falar disso, daquilo, de quê? Qual a roda de amigo que você frequenta assim para falar de quê?
A boca fala do que o coração está cheio. Amém? Precisamos trazermos Jesus para o nosso coração. Isso, né, não altera, como eu estava falando aqui, né, o que nós somos nem o que Deus é. Somos filhos amados por Deus e preciosos aos olhos do Senhor. E Ele está trabalhando para que sejamos mais parecidos com Jesus. Eu estudei essa palavra, eu não lembrava dessa frase, mas eu venho falando desde o começo. Temos que termos um coração parecido com o de Jesus. Temos que buscar um coração parecido com o de Jesus. E aonde vamos buscar esse coração? Né? Aonde vamos buscar esse coração parecido com Jesus? Aonde está Jesus? Se me procurava, por que não me procurou na casa do meu Pai? Né? Simples esse ditado, né? Então vamos lá. Para parecermos mais com Jesus, ele usa dias ensolarados, períodos de invernos, né? Dias ensolarados e períodos de invernos nessa jornada, para que nós padecemos de um jeito, padecemos de outro, sejamos esmerilados de um jeito, esmerilados de outro, tratados de um jeito e de outro, para realmente chegarmos a ser parecidos com Jesus. E o cansaço e o desânimo podem distorcer nossa visão e até nos impedir de pensar direito, né? O cansaço, o desânimo, distorce nossa visão, pensamos de outro jeito. Quando estamos sem força, o esgotamento nos cega. Amém? Você consegue compreender? Não podemos seguir caminhando com o tanque vazio. Não podemos seguir caminhando com o tanque vazio. Deus sabe o nosso limite, conhece o nosso coração e sabe quando a vida está difícil e estamos desanimados, né? E quando estamos desanimados, por isso Ele trouxe e nos traz sempre a célula, nos leva sempre ao culto. Por isso Ele está sempre nos ministrando. Muitas vezes a palavra parece até repetida, mas Ele quer sempre está nos lembrando do que Ele tem para nós e do que Ele quer para nós. E Deus, Ele está diante, Deus, Ele não está distante, Ele não está longe, Ele não te entregou ao caos, Ele está do teu lado, Ele está do nosso lado, trabalhando na sua história, confrontando e transformando o seu coração e fortalecendo a sua alma. Ele é fonte de águas limpas em que nossa alma pode encontrar alívio, refrigério nesse exato momento. Estamos perdidos, né? Jesus também disse, né? Para nós, se está cansado, trocar o fardo pelo dele, que é leve e suave, se o nosso fardo está pesado. Venha a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. São palavras de Jesus. Mas é chegarmos de verdade, lutarmos, batalharmos para estar na presença de Jesus. A fé, ela vem daqui, né? Outra coisa que eu queria chegar, eu quis falar naquela hora, mas eu lembrei que tinha da palavra e não falei, né? De onde buscarmos Jesus. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É por ouvirmos a palavra, é por estarmos a cada dia mais aprendendo, conhecendo, que vem a fé. Eu nunca aceitei, há anos atrás, eu nunca aceitei alguém falar do Evangelho para mim. Eu não aceitava mesmo. No dia que eu li a palavra, que vi qual que era a situação, ou seja, na palavra de Deus, eu virei até o pregador. Ao invés de aceitar que falasse para mim, eu passei a falar para os outros, em nome de Jesus, né? Então Deus, Ele quer lembrar das boas notícias de que Jesus é paz, é reconciliação, é alegria, é aquele que venceu a morte e está conosco por meio do Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Se nós realmente buscarmos Jesus, se nós nos entregarmos diante de Jesus, nós nunca estaremos sozinhos. Mas é preciso que nós tenhamos confiança. É preciso que há uma entrega. Não adianta virmos na célula, irmos na igreja e saímos daqui, esquecemos o que vivemos, né? Amanhã não sabe se vamos, né?
temos que persistir. O dia está difícil, está ruim, hoje é o dia que eu não vou, estou muito cansado. Então é esse dia que você tem que se levantar, tem que ir destruir esse preceito que a gente tem. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Nós temos que apagar com isso, quebrar isso, porque nós também temos um inimigo que nos vê e sabe que se você estiver cansado, você não vai. Então ele sempre vai te dar uma luta para que você esteja cansado, para que você não vá a casa, não leve seu corpo em sacrifício vivo, não venha ouvir e não esteja em comunhão e fique em casa sentado no conforto do sofá, assistindo pela internet. Amém? O que não é mal, você está ouvindo a palavra, mas se pode estar presente, esteja presente em nome de Jesus. E receba no seu espírito e acolha no seu coração. Jesus te ama. Foi à cruz por você para te dar uma nova chance, uma nova vida. Você pode achar que perdeu o controle, mas Jesus nunca perde o controle. Receba agora o alívio, o consolo, vida e a esperança que há na melhor notícia de todos os tempos. Cristo vive. Essa foi a melhor notícia de todos os tempos. Como eu falei, aconteceu há 2052 anos, se nós somarmos, né? E está sendo notícia nova e que nos traz felicidade até o dia de hoje. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, que Deus nos dê consciência de sabermos, de crermos dentro de nosso coração que Cristo está vivo. E que isso não seja para nós uma notícia transitória, que todo dia nós sabemos que Cristo está vivo. Não, seja algo que a cada vez que alguém fale perto de nós, Cristo está vivo, impacte o nosso coração. Nós tenhamos assim uma mudança, sinta algo diferente. Quando alguém fale perto de nós, que nós vejamos, que nós lembre que Cristo está vivo. Que nós sejamos tocados naquele momento mesmo. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele quer plantar de nós. Amém? Glória a Deus.